do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Esta semana foi naturalmente dominada pela Volta à Espanha, onde tivemos uma segunda semana de corrida inacreditável e tivemos uma vitória histórica de João Almeida, que foi dono e senhor do Angliru. Foi uma vitória inacreditável, mas a vitória mais desejada, a vitória final na Volta à Espanha, ainda há muito caminho por percorrer. Se a queremos atingir, vamos ver quais serão ou não as possibilidades disso acontecer. Como sempre, dar-vos nota para nos seguir em falsoplano.pt, no Twitter e também no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo Fábio Babau. Olá, malta. Sempre muito simpático para com a câmara, sempre alegre de estar de volta. Hoje cheio de... Está com nível, estás com um ar leve. Era o que eu te estava a dizer, acho que o ciclismo está na moda, sabes? À minha esquerda tenho, pela segunda semana consecutiva, o convidado que correu tão bem que nós decidimos repetir. O Nuno, sempre muito bem-vindo mais uma vez. E vamos começar contigo, Nuno. A semana começou de forma... Não vou dizer difícil, mas com mais lenha para a fogueira da polémica e com mais uma vitória da UAE. Vai ser um tema recorrente ao longo deste nosso rescaldo diário das etapas, porque a UAE esta semana foi bastante dominadora. É verdade, vamos então começar com a etapa número 10. A etapa ganho por Geivane, frente a Pablo Castrillo, que fez segundo lugar, da Movistar. O primeiro KO da UAE face à Movistar, por assim dizer, já vamos falar a seguir. Foi uma etapa onde, apesar de tudo, vimos ali uma primeira ajuda do Juan Ayuso. Não foi assim uma ajuda muito forte, mas foi ali uma pequena ajuda que permitiu depois também um ataque do Almeida. No entanto, não era uma subida assim propriamente muito complicada. E Almeida impôs o seu ritmo, ainda dropou alguns ciclistas. Tivemos a primeira dropagem do Egan Bernal. Bernal que, à semelhança do Giro, só que desta vez até um pouco pior, porque no Giro ele quebrou mais na terceira semana. Aqui desta vez acabou por quebrar mais cedo. E também tivemos uma quebra de Giulio Ciccone. No episódio anterior tínhamos falado do Ciccone, que estando bem... Até onde é que estando bem... Ele fez questão de responder à nossa discussão, não é? Porquê? Porque ele está com um problema na zona onde apoia o selim. E pronto. Normalmente denominada de rabo. Exatamente, é uma lesão É uma palavra que faz sempre falta dizer. Rabo, pelvis. Exatamente. Exato. É desconfortável. Deve ser desconfortável. Passar 6 horas por dia lá sentado, em contacto com o Não deve selim. ser simpático. Não deve de todo. Exato. Mas pronto, ainda sobre a etapa, pronto, não foi uma vitória dominante do Geivane, já estávamos à espera frente a aquela concorrência. É verdade que o Castrilho é um bom trepador, mas não tem estado em tão boa forma face ao ano anterior, onde foi uma das revelações. E em termos de Almeida, demonstrou iniciativa, mas não conseguiu fazer grandes diferenças. Depois a Visma pôs um ritmo mais tranquilo, que até permitiu a recolagem de Ciccone. Depois terminou num sprint em grupos, não houve assim grandes diferenças. Sim, aqui para mim pelo menos o principal output deste dia foi mais uma vez o João mostrar ambição e depois sabemos que sobretudo em subidas que não são difíceis, e em subidas que são difíceis, em todas as subidas, deixar Vingegaard para trás não é uma missão fácil. No dia a seguir não tivemos vencedor da etapa, ainda assim, curiosamente, entre os principais candidatos à vitória final foi o dia que se causou provavelmente maiores diferenças. É verdade. Foi uma etapa espetacular, uma etapa do País Basco, sobe e desce constante. Era uma etapa que eu já estava a esperar que o Almeida tivesse algumas dificuldades, porque lá está, são subidas explosivas, ele já ganhou a Itzulia, mas ganhou face ao Lipovic, que também não é um ciclista explosivo. Sim, o Henrique Mas não foi contra ciclistas deste estilo. Exatamente. E ele melhorou neste capítulo, mas calma. Ora, nem mais. Portanto, apesar de tudo, foi um Almeida que teve alguma iniciativa. Eu lembro-me dele também lançar ali um outro ataque, ou é também... O Soler fez um ataque um bocado ridículo logo no início, mas pronto, nem vamos falar disso. O Soler, desculpa, estar-te a interromper. Não, claro. Mas para mim, de tudo o que a UAE já fez, e fez muita coisa bem, por isso é que também ganhou tantas etapas, o pior foi esse dia do Soler. Porque a questão é, uma coisa é estás na fuga para ganhar a etapa. Ele está montes de tempo na fuga, sozinho, a desgastar-se imenso com o pelotão a 30 segundos. Ele não ia ganhar. Não havia hipótese nenhuma dele ganhar. Aquilo é o tipo de movimento que um corredor da Cofidis faz para estar a aparecer mais tempo na televisão. Exato. Um corredor como o Soler, que estava até na altura, ainda estava mais ou menos na geral, que tem o segundo candidato à vitória, uma equipa que já ganhou na altura 5 ou 6 etapas. Pá, aquilo foi completo. É mesmo casa sem reino, nem rock, não faz sentido. Tem um dos candidatos à vitória, porque ele não é o segundo. Ele está em segundo. Ele está em segundo. Não sei se estavas a referir ao João. Estava. Ele é um dos candidatos. Foi o que eu disse ou não? O segundo candidato à vitória. Para mim é o segundo candidato à vitória. Ok, pronto, está bem. E a classificação assim Atualmente, assim o diz, não é? Quero sonhar, desculpa. Claro, mas pronto, falando ainda depois da subida final, lá está, foi uma subida bastante explosiva e íngreme. Aí Pidcock lançou um ataque bastante potente, bastante interessante.
onde até dropou Jonas Vingegaard. A malta começou a dizer, o Vingegaard, gerir e tal, não sei o quê, já sabiam que os tempos iam estar tomados, não sei o quê. Temos aqui imagens. Para mim foi, até este momento, o grande momento da Vuelta. Sem dúvida. Que eu fiquei boquiaberto e só chorava, primeiro porque eu tinha na Fantasy e não havia vencedor e eu fiquei triste. Eu também chorei porque eu previ a vitória dele e pronto, por causa disto, Mas falhei a minha para previsão. mim estás ganho. Podes lá contar na estatística final do ano, nas tuas estrelinhas, não é? Tu fazes as estatísticas depois. Para mim te conta como ganho, que ele ia ganhar. Ia ganhar. Depois no sprint era um sprint plano, com o Vingegaard, a partida... Mas pronto, foi uma etapa muito entusiasmante, foi pena o final como aconteceu. O Almeida perdeu algum tempo, mas não perdeu também assim muito. Acabou por conseguir gerir e, sendo uma etapa perigosa que poderia ter corrido mal, acabou por não correr mal. Não considero que tenha corrido mal. Ele faz a sua defesa, no fundo perde 10 segundos para Vingegaard e para Pidcock numa subida de 2 km a 10%, que é exatamente o que estávamos a falar. Melhorou em relação ao que era, ainda não é um ciclista explosivo. E spoiler alert, se calhar nunca vai ser, não é? Não é característica dele. Ele no início da sua carreira até tinha alguma explosividade, tanto que ele até ganhou a Liège-Bastogne-Liège, por exemplo. E ele tem alguma, ele passa em terceiro no fim desta subida, não é? Ou seja, não foi péssimo. Claro. Agora, Pidcock e Vingegaard são dos melhores do mundo neste capítulo. E Pidcock, o próprio disse, estava num super dia, não é? Sem dúvida. Quando olhou para trás e não viu o Vingegaard, deve ter ficado, até ele deve ter ficado, não estava à espera de tanto. É verdade. Pronto, basicamente esta etapa é isto. Sim, no dia a seguir, o senhor que nós muito apreciamos, é verdade. Voltaram-lhe a aparecer as pernas. É verdade. Juan Ayuso, agora o segundo KO da UAE face à Movistar. Juan Ayuso foi para uma fuga numerosa, mas pronto. Ayuso é um ciclista de uma dimensão superior a qualquer elemento que estivesse na fuga. E Ayuso fez o que lhe competia, que foi atacar na subida final. No entanto, não conseguiu ficar sozinho, o que me surpreendeu. Acho que o Ayuso, que nós conhecemos, é um excelente trepador, tinha capacidade para ficar sozinho, mas o Javier Romo conseguiu apanhá-lo e ficaram os dois a fazer a subida. Lembro-me que na subida o Ayuso até reclamou com o Romo porque ele não estava a passar e tal. É assim, o Romo não é o Ayuso. Ali o Ayuso é que está a impor o ritmo, o Ayuso é que tem a obrigação de... O Romo tomara ele manter-se na roda. Ora, nem mais. E mesmo assim o Romo, lembro-me que no final da subida o Romo provavelmente já estava a sentir mais confiante, até trabalhou um bocadinho com o Ayuso. Mas o Ayuso não tinha como reclamar, porque o Ayuso é o melhor trepador ali. Quem atacou foi o Ayuso. Portanto, havia que assumir esse papel. Depois, já na descida e na parte do terreno plano, começou a haver ali uma pequena troca. O Ayuso passava um bocadinho, o Romo passava mais, houve ali um pequeno desaguisado entre os dois, tanto que no final o Romo acabou por ter as principais despesas, porque lembro-me que o grupo que estava atrás não estava muito longe, e depois num sprint, Juan Ayuso acaba por bater Javier Romo. Juan Ayuso já seria favorito, em teoria, ao sprint com Javier Romo, ainda por cima depois do trabalho não ter sido 50-50. Eu diria que é mais por aí, porque o Romo também tem uma boa explosividade. Eu lembro-me dele, por exemplo, no início da época, no Tour Down Under, fez uma excelente competição contra... a amarela e tudo. Exatamente. Ganhou uma etapa e andou de amarelo. E o Ayuso depois tem aquela forma de correr também, que é, o Ayuso sai e depois, passado um bocado, ele olha para trás. Se tiver alguém na roda, ele para o ataque. E por isso é que, se calhar, ao ter visto Romo conseguir colar, de certa forma pode-lhe ter tirado ali um bocado de confiança e pensou, ok, vou contigo até ao fim, e depois não deve ter gostado da ideia de que tinha de ser ele a trabalhar, mas no fundo ele tinha era que trabalhar. E ele disse que lhe disseram também do carro que joga o jogo do já ganhaste uma etapa, a pressão está do outro lado, a Movistar já não ganha, acho que é há 3 anos na Vuelta, e o Romo acabou por entrar um bocadinho no enguiço, e no fim, Juan Ayuso fez mais um amigo, ele já teve muitos, verdade. e o Javier Romo no fim da etapa também rasgou bem. Chegamos então ao grande dia desta semana, que foi a etapa 13 com a chegada ao mítico Alto de Angliru. Uma etapa muito emocionante, não só porque tivemos o falso plano em presença, nomeadamente tu, Henrique, mas já sei que já vais falar disso mais à frente. Em termos da etapa, tivemos uma fuga que andou sempre ali entre os 3,5, 3,50. Deixa-me só, desculpa, eu vou já falar da minha experiência e depois já falamos então podemos fazer da dessa etapa forma, em si. sem dúvida. Então vou passar aqui 2 ou 3 imagens, porque eu dos que temos aqui foi o único que tive presente. Eu acabei por ir, como podem ver aqui da esquerda para a direita, com o Vítor, que faz parte do nosso Cycling Fantasy App, do nosso clube. Depois com o Rogério, que vocês já conhecem, que vem aqui muitas vezes. Sou eu ali bastante cansado depois de subir o Angliru. Malta, quem nunca subiu o Angliru, aquilo é muito inclinado, aquilo cansa.
E depois o grande Nuno, que ainda vou falar um bocadinho mais dele à frente, mas depois estávamos com uma série de outro pessoal dos Lingrinhas, que o Nuno também faz parte desse grupo. Aqui o nosso Nuno de hoje, não o Nuno Gomes da imagem, e acabou por ser uma experiência inacreditável. E foi muito divertido, foi muito duro, mas sobretudo demos sorte ao João. Festejámos a vitória dele, aqui em seguida. Temos aqui, eu estou com o Rogério, bastante entusiasmados, com bastante calor, apesar de estar bastante nevoeiro e não estava de todo calor, mas as emoções estavam à flor da pele. E ver os ciclistas tão próximos acaba por ser muito giro, até porque no Angliru, pelas razões naturais, eles passam muito devagar, não é? Claro. Porque aquilo é muito inclinado e nós já estávamos no fim da subida, passam de forma muito espaçada, e então dá para teres quase uma interação com cada um dos ciclistas. E convido-vos também, primeiro agradecer aos Lingrinhas que nos estiveram a ensinar ao pessoal do Falso Plano como é que se faz isto de ir às corridas, porque nós ainda só tínhamos ido à Figueira, que é um monumento, mas não é a mesma coisa que uma grande volta, e vamos repetir certamente esta experiência e dar a nota também lá para casa. Para quem quiser ver mais uns vídeos, sigam a página dos Lingrinhas, tanto no Twitter como no Instagram, eles têm conteúdo muito giro, com o João, cantámos os parabéns ao Ivo Oliveira, foi muito engraçado. E agora mostrando aqui o último momento que eu tinha preparado para vocês, este grande momento do nosso Nuno Gomes, e a Anielkowski ia em penúltimo do pelotão, à frente dele ia Mats Pedersen, e o Nuno decidiu que o Anielkowski ainda ia chegar à frente do Mats Pedersen, e foi empurrá-lo talvez uns 100 metros, o que mostra uma excelente forma física. Eu não teria sido capaz de o fazer, e tivemos a sorte de ter um fotógrafo na altura que apanha este grande momento, com o Anielkowski também a sorrir perante esta situação, e que o polaco, que quando chegou ao Pedersen, o Nuno largou, porque aquilo é apertado e ele não queria estar a interferir naturalmente com a corrida, e o Anielkowski fez questão de começar a sprintar para ficar à frente do Pedersen, já que o Nuno se tinha esforçado tanto. Acabou por ser uma experiência bastante interessante, tanto neste dia como a seguir na Farrapona. Vale muito a pena, o ambiente nas subidas é incrível. Queria deixar uma palavra também para a quantidade de portugueses, que é completamente surreal. Eu vou dizer, no Angliru estava mais espanhóis do que portugueses. Na Farrapona eu acho que era ela por ela. É incrível o apoio, e também dar o apelo para casa, para quem vai, mostrar o seu entusiasmo, mostrar a sua paixão, mas dentro dos seus limites, nunca tentar interferir com a corrida. Uma coisa é isto que o Nuno está a fazer, que é empurrar o último na brincadeira, depois pedir permissão. Agora, com os da frente é preciso ter cuidado, eles estão a correr com o batimento cardíaco elevadíssimo, é preciso dar-lhes distância, cuidado de não empurrem, não metam as bandeiras no meio, vamos contribuir para o espetáculo e não estragá-lo. Claro. Vamos então falar da etapa em si. Como eu te estava a dizer, a fuga andou sempre ali entre os 3.30 e 3.50. Na fuga ia Mats Pedersen, que passou um bocadinho mal no Alto de La Mosqueta, mas depois fez uma descida assombrosa, que fez com que ele fosse o primeiro a passar no sprint intermédio, somar mais 20 pontos, tentar ganhar ali uma boa margem para a camisola dos pontos, que no fundo é ele que ainda a enverga. E depois lá está, era uma história que a corrida estava... Digamos que a história da corrida estava feita para a parte final. Já dentro, ou pouco mais de 12 km, tivemos a triste cena, no sentido de que eu acho que existem espaços definidos para as pessoas se manifestarem, e não creio que seja numa corrida de ciclismo que as pessoas devam manifestar-se tanto em relação a assuntos externos ao ciclismo, e tivemos mais um bloqueio na estrada, o que acaba por tirar aqui um bocadinho... de beleza ao espetáculo em si, porque no fundo estamos focados em desporto, não é que não nos preocupemos com aquilo que acontece à volta do mundo, assim o fazemos. Deixa-me só dar uma nota em relação a isso, não vamos começar a discutir política agora. Claro que não. Não é esse de todo o objetivo, mas o ciclismo, ao ter uma equipa que está tão ligada a um dos conflitos, é relativamente normal que os protestos, e eu não tenho nada contra os protestos, assim não ponham diretamente em causa a capacidade física dos ciclistas, como já aconteceu uma ou duas vezes ao longo desta volta, e isso é condenável. Claro. De resto, eu acho que a causa é mais ou menos legítima, e efetivamente o ciclismo, ao ter uma equipa que representa um Estado que está nesta situação, levanta... Sim. É mais ou menos normal, concordando ou não,
que este tipo de situações E mais vão do que isso, acontecer. é porque o ciclismo é dos poucos desportos que não tem um circuito Sim, fechado. não tens um é bilhete de cidade para em entrar, cidade. né? Exatamente. Nem Porque nós já consegues pôr vimos uma isto. barreira policial de 200 km. Nós já vimos, Há sempre espaço para... nós já Há vimos sempre várias causas a serem defendidas por ativistas que bloqueiam corridas. É verdade. Estou-me a relembrar agora de 2023, na Irlanda. No Mundial? No Mundial, exatamente, quando eles se acimentaram ao sol. Acho que foi na Escócia. Foi Foi na Glasgow, não era? Foi em Glasgow, foi na Escócia, tens razão. Sim. E pronto, depois Bernardo disto, Protestem à vontade, este apelo já não é, porque isto não é em Portugal, mas cuidado. protestem à vontade, mas não alejem os ciclistas. Acho que é um Cuidado bocadinho com o Bernard Hinault, porque não se esqueçam que houve um protesto dos agricultores, o Bernard Hinault foi para lá queria levar tudo à frente. Foi Levar tudo protestar à frente. também. Ainda bem que ele já se reformou. Foi protestar com o Ainda bem que ele já se protesto. reformou. na subida do Angliru, estranhamente, um dos intervenientes dos dias anteriores, Juan Ayuso, desapareceu. Marc Soler também não foi visto. E acabou por ser Jay Vine que começou a meter ritmo, começou a deixar, digamos assim, o pelotão mais partido e a tirar tempo à frente da corrida, que também não era muito. Depois de Jay Vine tivemos Gross Schartner a dar continuidade ao trabalho e foi um excelente trabalho, sendo que a partir daí, a pouco mais de 5 km... Vamos só dar uma pequena nota para não sermos injustos com o Ivo. O Ivo andou o dia todo na fuga Certo. do dia, para quando foi apanhado foi durante a altura que o Jay Vine estava a puxar, ainda a fazer ali talvez 500, 600, 700 Dropou metros o Bernal. a fundo, dropou o Bernal. O ciclismo às vezes tem estas coisas giras, que é andaste 200 km na fuga do dia, o esforço de ir para a fuga, para puxares aquele bocadinho, para poupares um bocadinho o Vine, para o Vine poder puxar mais depois, e o Ivo, que não é um trepador de todo, todos sabemos que não é um trepador, fez esse esforço e conseguiu fazer o seu trabalho, bem feito, e apelar também a que vejam nas redes da UAE, porque o vídeo, quando o Ivo chegou, por acaso não o colocámos aqui, esse vídeo é espetacular, dele a dizer ao João foi a melhor prenda e que se emocionou quando soube que ele ganhou, é um vídeo espetacular. claro. Isto porque os irmãos Oliveira faziam anos naquele Exatamente. dia. Sim, porque nós lhes cantámos os E parabéns, inclusive somos malucos, malta Quer dizer- como vocês e outros portugueses que lá estavam já na subida do Angliru acabaram por cantar os parabéns ao português e acabou por ser uma cena muito engraçada. Voltando à corrida, João começou a meter ritmo a pouco mais de 5 km e quando o João começa a meter ritmo fica João, Vingegaard, Kuss e Hindley. Passado pouco mais de 1 km, cerca de 4,4 para o final, Hindley e Kuss ficam para trás e João fica sozinho juntamente com Jonas Vingegaard, e o resto é história, não é? João foi sempre na frente, Vingegaard foi sempre atrás do João, sentiu-se ali um respeito brutal do dinamarquês perante o português, o ritmo do João foi um ritmo forte, aqueles 23% sempre no limite e efetivamente o João já sabia que tipo de final é que vinha por ali e quando ele faz aquela curva à esquerda Foi é a muito curva inteligente, para a João. vitória, sem dúvida. Porque E sabia aí que aquele Vingegaard final em não- descida, se entras à frente, Não, Dificilmente. Nesse dia, João ganha no alto do Angliru e depois Vingegaard fica em segundo, Jay Hindley fica em terceiro e acaba por ganhar tempo a Tom Pidcock, tornando assim a luta pelo terceiro lugar ali mais renhida. Na etapa 14... Deixa-me só dizer, até para darmos sequência a este assunto, a etapa 15 foi a etapa 2, foi uma etapa de fuga, Mats Pedersen foi muito forte, só porque já estamos um bocadinho atrasados no tempo, Mats Pedersen foi muito forte, apesar de estar na fuga e de ser o principal favorito, conseguiu fechar os ataques todos Sem e dúvida. venceu, e ele já merecia vencer, Claro. tanto ele como a Lidl já mereciam vencer nesta etapa, mas vamos manter então aqui o foco no João e na etapa que ele fez no Angliru. Foi um momento histórico, vencer numa subida mítica destas, e a questão é, se o Vingegaard não estivesse presente, isto era se calhar mais ou menos o esperado, não é? Sim, sim, Bater Vingegaard, vês isto como a maior vitória da carreira do português? Sem sombra de dúvida, claramente é a maior vitória de João Almeida até ao momento. Tem sido o Almeida muito vitorioso esta época, já teve vitórias boas no Itzulia, Romandia, Paris-Nice, mas esta vitória é a melhor vitória de sempre de João Almeida. Há pessoas que dizem que o Vingegaard tentou gerir, não quis ganhar a etapa. Isso é impossível, porque o Vingegaard queria ganhar o Angliru. O Angliru é uma etapa mítica. A Visma também queria que o Vingegaard ganhasse. A Visma trabalhou o dia todo. Trabalhou o dia todo. Portanto, Vingegaard, se tivesse forma, não tenham dúvidas, iria atacar João Almeida e iria tentar ganhar a etapa. Só não o conseguiu fazer porque Almeida foi mais forte. Eu tenho a opinião de que lá está, eu acho que Vingegaard respeitou o João e se calhar a 2 km do final não o atacou. Sim, mas deixa-me dizer Por uma coisa. saber que efetivamente, mesmo o atacando,
Ele iria sem dúvida cavar um fosso maior na geral, mas eu acho que se tratou de um respeito. Isto tem por base presunção, única e exclusiva, porque eu tenho vindo a ver sempre que o João chega no final das etapas, ou até mesmo no início das etapas, a relação com o Vingegaard é uma relação super saudável, a meu ver. Concordo. Daí eu achar que lá está, o respeito não se compra, o respeito ganha-se. E o João tem o Vingegaard neste caso tem um grande respeito pelo João, e o João o que fez até chegar a esta Vuelta foi ganhar sem dúvida esse respeito no pelotão Deixa-me internacional. só dar duas notas. Primeiro, este vídeo espetacular gravado pelos nossos amigos dos Espetacular. Lingrinhas. E segundo, eu não é concordo, ou seja, eu acho que o Vingegaard se pudesse ter ganho, tinha ganho, mas isto discordarmos faz parte da vida. Mas uma coisa é certa, mesmo na tua teoria, se o Vingegaard achasse que estava muito mais forte e que podia ter sentenciado a Vuelta, tinha-o feito. Ou tu achas que não? Ou seja, ele pode ter havido uma coisa que quando estás nos últimos 500 metros da subida ele ter pensado, eu posso arrancar, mas venho na roda a 5 km, é um bocado má onda. Eu só não acho que eu só não ponho isso em causa por duas razões. Primeiro porque Visma contra a UAE, eu acho que eles não têm informações do carro para oferecer nada a ninguém. Claro. Porque entre eles os dois aquilo estala, não é? Exatamente. E segundo, porque nunca ganhou no Angliru, e o Angliru é uma subida mítica. Para além de que, se ele respeita o João, como eu acredito que respeito e como tu estavas a mencionar, se ele respeita o João, ele sabe que a Vuelta não está fechada, e se a Vuelta não está fechada, ganhar mais 10 ou 15 segundos pode fazer toda a diferença. A prova disso foi o que depois, ainda ontem estávamos a comentar isso, e nós passámos aqui a etapa da Farrapona à frente, que foi ganha por Marco Soler, e onde... Pois passámos, eu só queria passar do Mads Pedersen. Mas eu achava que já nem queria falar de Farrapona. Mas pronto, foi ganha por Marco Soler, que teve na fuga do dia, e na geral não houve diferenças, embora a UAE tentasse fazer ali um 1-2, nós vimos perfeitamente Vingegaard dar aqui um golpe de... Ou seja, eu não quero que a confiança do João escale a um ponto que eu não saiba onde é que a mesma pode chegar. Sim. Portanto, eu vou ganhar hoje. E assim o fez. No sprint final, saiu atrás do João. Também era uma chegada ligeiramente diferente do que a chegada do dia anterior. Porque a chegada do dia anterior é praticamente a descer e o Vingegaard não queria ter pedais para conseguir passar o João. A chegada do dia anterior, a meu ver, não é na meta. É 800 metros, eu não sei bem quando é que começa a descida. Ali é que é porque chegar ali à frente não, o Vingegaard a atacar era atacar naquela altura. Na última reta. Daí foi muito inteligente da parte do João nunca ter tirado o pé assim que... E o João, mesmo nessa última reta, talvez nos últimos 500 metros de subida, vê-se bem que ele acelera outra vez. Sim. Ou seja, ele também se tentou proteger de um eventual ataque. E, por muito que a gente possa especular aqui, cada um ter as suas opiniões, o Vingegaard disse que estava muito triste de não ter ganho a etapa, queria ter ganho, não é? No final vê-se que o Almeida mais fresco, a falar com os jornalistas e isso, o Vingegaard completamente cansado, muito cansado. Eu tenho total confiança, que o Vingegaard, se pudesse, teria ganho a etapa. Isto são aquelas coisas que é as nossas convicções, a gente não tem como as provar. Claro. Mas há uma coisa que é factual, que é, independentemente disso tudo, o João correu de uma forma que só pode correr também no Angliru, não é? Sim, que é, vou para a frente e não faz mal, porque basicamente o draft interessa muito pouco que eles vão tão devagar, mas no geral desta Vuelta há claramente uma mudança de atitude por parte do João Almeida perante a corrida, na forma ambiciosa e atacante como tenta correr. Ou seja, o que ele te traz é um bocadinho daquilo que já vinha no pré-tour, que no fundo no Tour não o poderia fazer porque também estava a trabalhar para Pogačar, foi o João de 2025. Um João ofensivo, um João que no fundo sabe também e conhece as suas limitações, respeita Jonas Vingegaard, tudo muito certo, mas não tem medo de arriscar e tentar. Certo. E eu, acima de tudo, é isso que é daí que eu sinto que vem o respeito perante o pelotão. Tu atualmente não sabes como é que poderia ser a prestação do João se não se tivesse lesionado no Tour. A realidade é que nós sempre presumimos e sempre dissemos que Vingegaard está num nível diferente. E a realidade é, eu ainda sinto isso. Eu também. Eu achava era que a diferença, ou acho que a diferença no início do ano era de uma forma que era impossível tu achares que, mesmo que o Vingegaard tivesse um dia mau, não dava. Acho que neste momento a diferença de nível deles, se Vingegaard se apresenta na bola del mundo 5% abaixo do que é o topo dele, pode acontecer uma surpresa. E ainda havia aquela discussão do Renko, que poderia ser melhor que o João Almeida. Acho que neste momento o João Almeida, em termos de grandes voltas, é claramente superior a Renko Evenepoel. Apesar de Renko também ter tido aquela questão da lesão e isso, mas olhando factualmente para esta época, João Almeida assume este papel de terceiro melhor trepador, por assim dizer. Sim, e que papel, não é? Claro. É uma ótima posição para se estar. Eu concordo com essa afirmação este ano. Atualmente o João é o terceiro melhor voltista do pelotão, mas é aquela
aquela coisa que eu gostava de ver, que era o João numa equipa à parte de todos os outros, ou seja, Tadej na UAE, Jonas Vingegaard na Visma, Remco na Soudal e João numa outra equipa, e aí é que tu vais ver quem é que é o terceiro melhor. Sim, mas também ter mais equipa também podia dar jeito, não é? Pois. Sem dúvida. Pois, exato, Não te digo exato. que não, mas gostava de ver os quatro a competir de forma independente. Claro que sim. O momento é uma coisa que, lá está, só por si só a palavra já diz tudo. É isso. E atualmente o João sim. está mais forte que o belga e até porque o João tem um mindset completamente diferente do belga, se bem que isto depois também vai um bocado bater naquilo que é aquilo que Remco já conquistou, o Almeida não O Remco já tem uma grande E volta. atenção, O Remco já tem uma grande mesmo que volta. o Nuno disse que neste momento o João era melhor voltista do que o Remco, não Sim. que era melhor ciclista. Não estou São a falar coisas de diferentes, ciclista, não é? sim, são coisas o Remco é completamente de longe o diferentes. melhor contrarrelogista do Claro. mundo, tem uma capacidade em E clássicas que o João clássicas nunca vai também, ter. claro, é São isso. coisas... Completamente Aliás, tu nem diferentes. disseste voltista, disseste trepador. Trepador, Trepador. sim. Sim, Eu e acho que trepador para- eu acho que é mais Claro. ou menos neste momento, Sim, provavelmente sim. é válido. A maneira como o João lida com o insucesso é muito mais positiva do que o Remco. Também está mais habituado. Sem Não é, dúvida. isto não é uma ofensa, É mas o verdade. Remco andou a vida Sim, toda a sim, ganhar sim, sim. sempre, É não o é? Golden Boy, é o Exato, novo depois Wade quando Merckx. o João está sempre a surpreender as expectativas e o Remco está sempre, por muito bom que seja, parece que está sempre a defraudar. Também não deve ser um sítio fácil para se estar psicologicamente. Bem, mas hoje não é para falarmos do Remco, embora seja sempre um tema Sim, sem dúvida. juicy. Uma coisa só, já que falámos aqui um bocadinho nada da equipa, queria-vos fazer duas perguntas. Primeiro, há um cenário real em que vocês acreditam que o João pode dropar o Vingegaard? É assim, Porque é preciso dropar o Vingegaard para ganhar esta volta. É A assim. diferença é grande demais para o contrarrelógio, pelo menos é a minha interpretação. Sim, também acho. É assim, eu acho que neste momento estamos a ver um João Almeida de menos a mais e um Vingegaard de mais a menos. Como nós sabemos, o Vingegaard já conseguiu dropar o João Almeida. 1000 vezes, sim. 1000 não, mas muitas. Nesta nesta volta, ok, sim, já sim. conseguiu ganhar tempo. O João Almeida, neste momento, ainda não lhe conseguiu ganhar nenhum tempo, a não ser nas bonificações. Pronto. Certo. Portanto, teoricamente, Vingegaard continua a ser o principal favorito e a ter vantagem, não só em termos de tempo, como também de favoritismo. No entanto, eu vejo um Vingegaard que pode acusar algum desgaste do Tour. E o João Almeida, como sabemos, teve aquela lesão, mas pronto, não foi assim muito grave e descansou mais tempo, está mais fresco. Como tal, eu acho que há uma possibilidade de efetivamente o João Almeida conseguir ganhar tempo ao Jonas Vingegaard e ganhar a Vuelta. Acho que existe essa possibilidade, acho que devemos sonhar, sim, mas agora temos de sonhar com realismo. realismo. Claro. Continua a não ser o favorito. Continua a não Disseste ser o isso, favoritismo. eu subscrevo a 100%. Agora, apesar do João até estar atrás, eu acho que é mais provável ele ganhar hoje do que achava no primeiro dia Ora, nem mais. desta volta. E até senti muito, inclusivamente com os espanhóis, com o público, está tudo muito a torcer pelo João, um bocadinho, não só pela simpatia, o João, a forma como o João corre acaba por ser uma forma que as pessoas simpatizam, e isto já não estou a falar só de um ponto de vista dos portugueses, mas dos adeptos de ciclismo, que é, se o João não estivesse presente a este nível, a corrida não tinha tanta graça, porque o Vingegaard já tinha a coisa no bolso. E uma coisa importante também que eu acho que aconteceu durante este fim de semana foi, ok, o João Almeida não ganhou tempo a Vingegaard, ou ganhou 4 segundos, depois perdeu 2 a seguir, irrelevante, mas ganhou tanta vantagem para trás, que basicamente já pode correr mais riscos, porque perder o pódio é muito Sim. difícil. Tanto porque até o Windley é um péssimo contrarrelogista. Exato. O Pidcock também não é um grande Ele vai ganhar mais perto do minuto, O Gal talvez também é ali. fraco. Exatamente. A meu ver, onde ele tem de, digamos, de estar alerta são nas etapas que antecedem o contrarrelógio, porque são etapas com chegadas em alto e são etapas com... As chegadas em alto são tipo 2 km a 10% e depois a outra tem 5 km a 11, se não estão A em terceira erro. pode ser muito perigosa, porque não é uma subida constante, tem muitas zonas com diferenças de... E tu já viste o João na etapa do tudo. Pidcock perder tempo para Exato. Vingegaard. Exatamente. E a realidade é, eu acho que Vingegaard pode tentar aí alguma coisa no sentido de não levar qualquer decisão para o contrarrelógio Sim, sim. ou para a bola del mundo. Tentar-se defender de um dia que eventualmente não se sinta tão bem e se tiver mais margem, está mais tranquilo. Para fechar aqui o tema do João Bau, esta postura da UAE, a UAE é preciso dizer, e é criticável muitas das coisas que eles fazem, mas passaram 15 etapas, 14 tiveram vencedor, eles ganharam 7. Com 4 verdade. ciclistas diferentes, É ou seja, verdade. é impressionante. 50%. E é de louvar, e não sei se sabe muito memória de ter acontecido uma Recentemente, prestação não. Recentemente, tão dominadora. Mas isto vai afetar as possibilidades do João de ganhar esta volta, ou tu achas que o lugar dele tendencialmente seria o segundo, e assim é o segundo da mesma? Eu acho que se a própria UAE tenta estas várias formas de vencer,
tanto com J-Vine, tendo também na montanha, tentar com Soler, tentar com Ayuso, é porque, a meu ver, lá dentro deles mesmos, eles não acreditam que o João possa levar a vermelha. E se levar é um plus. Eu acho que o maior efeito que esta postura da UEE tem nas possibilidades do João não é necessariamente no trabalho, o trabalho podia ajudar, mas se tu fazes isto todos os dias, é porque tu não acreditas que eu posso ganhar. Sim. E isto é uma mensagem que tem que passar para o João, dentro do autocarro. Sim, claro. Se nós queremos continuar a ir para as fugas, para as etapas, é porque nós não acreditamos que tu vais ganhar, porque se nós acreditássemos, nós punhamos a equipa contigo. E é preciso dizer que o Machina, a seguir ao Angliru, disse, acabou a brincadeira, não vamos mais para etapas, agora é tudo à volta do João, e no dia a seguir ganhou o Soler. Opa, aquilo é o Filipe Soler. Se bem que não sabemos o que é que andou ali nos intercomunicadores entre o Aya e o Soler. Mas a verdade é que foi o que ele disse. E o João chega cá acima e diz, ele podia-me ter dado jeito. Aquilo também não pode ser ótimo. Com o que se passou com o Ayuso, não sei o quê, aquilo não pode estar incrível lá dentro. Não pode. Não pode estar incrível. E sabemos como é que é o Soler. O Soler, pronto, está mais maduro, mas não deixa de ser o Soler Eu estava à espera de ver o Soler a fazer aquele gesto assim, como fez para o Quintana quando estava na Se o João, por acaso, tem dropado nesse dia, na Farrapona, tem dropado o Vingard, eles eram obrigados a mandar o Soler parar. Mesmo o Soler estando na frente. E o Soler ia fazer uma birra do caraças. Pois ia. Mas a gente estava lá, a gente parava. A gente fica, agora esperas aqui, que já vem aí o chefe. A UAE agora acho que vai ficar mais unida em volta do João. Já todos tiveram as suas vitórias. Já ganharam o Ayuso, o Soler. O Ayuso acho que ainda vai entrar mais numa outra fuga. O Vine também... Vê se o Pogacar lhes liga. Ao Soler e à malta dizer, malta, vá, finjam que eu sou o Almeida e deem lá uma oportunidade a ver se corre bem. O Vine tem a montanha também, mas de qualquer forma. Em relação ao Vingard, viste nesta não vitória no Angliru e no dia que ele é dropado pelo Pidcock, como ele está um bocadinho mais frágil do que aquilo que seria suposto, ou não interpretas dessa forma? Não, interpreto dessa forma, pronto. Foi aquilo que eu disse no início. Acho que o Vingard neste momento começou muito forte e agora está aos poucos a perder um pouco a sua forma. Acho que o efeito do Tour pode-se estar a sentir neste momento. No entanto, lá está. Por exemplo, o Félix Galo. O Félix Galo também veio do Tour, um Tour muito sofrido. E também já teve etapas menos boas, mas, por exemplo, no Angliru faz uma excelente subida. Certo. O mesmo pode acontecer ao Vingard. O Vingard pode ter tido uma outra menos boa etapa, mas não quer dizer que para a semana tínhamos um Vingard forte e até, esperemos que não, mas até ganhar tempo ao Almeida na montanha. É o mais provável, no limite, não é? Exato. O Vingard é Vingard e até deixa-me acrescentar que a única vez que ele fez Tour Vuelta foi na última semana da Vuelta que ele se apresentou mais forte. Mais forte. Em relação a isto, o que é que esperas da terceira semana do Vingard? Acho que vai ser uma terceira semana a gerir, se não tirar logo tempo ao João, que eu acho que ele vai tentar na etapa 16 ou 17, tentar logo ali cavar mais um fosso. Isto porque, se na etapa 18 o João ganha tempo ao Vingard, aquilo vai soar todos os alarmes possíveis para que na bola del mundo não se passe nada. Mas ao mesmo tempo, se eu há bocado estava a pensar nisto e ia-te dizer que se o João ganha tempo no contrarrelógio, o Vingard não vai dar hipótese ao João na bola del mundo. Mas agora aquilo que eu estou a pensar é, se o João ganha tempo no contrarrelógio, Vingard pode ainda começar a duvidar mais de que possa vencer a volta. O contrarrelógio pode ser muito importante precisamente por causa disso. Mesmo em termos psicológicos pode ser muito importante. E é preciso dizer, em contrarrelógios da última semana, normalmente mais do que seres especialista, não seres especialista, é como é que estão as pernas. Agora nem mais. Vamos falar um bocadinho, nós estamos aqui a centrar naturalmente o episódio muito em volta do João e do Vingard, são os dois principais candidatos à vitória, porque o João é português. Mas tem havido um nome que se encontra neste momento em terceiro da geral, que está a fazer uma grande volta espetacular, nós já o mencionámos um bocadinho, mas mencionámos em relação à etapa de Bilbao, onde já era suposto Pidcock estar bem, mas defender-se no Angliru, defender-se na Farrapona, é um bocadinho acima do que estávamos à espera, não, Nuno? Sim, claramente. O Pidcock, pronto, aquilo que aconteceu em Bilbao já era previsível, é o terreno dele. Agora, Angliru, eu estava a contar o Pidcock a perder ali uns minutinhos. Não diria que descesse do top 10, mas iria perder certamente, ficar abaixo do top 5. Pelo menos para mim, abaixo do top 5 ficaria. E foi um Pidcock que, tudo bem, perdeu tempo para o Hindley, para o Pellizzari e para o Gal. Mas geriu muito bem, geriu a subida. Também foi um pouco de... O ainda conseguiu colar ao Pellizzari. E ao Richitello. Aliás, o Pellizzari depois só atacou mesmo, acho que foi perto da descida que atacou e ganhou-lhe uns segundinhos, mas mínimos. Sim, e basta dizer, não é? Chega a 1 minuto e 16 de Vingard e de João Almeida, ou seja, na Farrapona é que ontem ele estava todo roto. Se deu no fim. Ele ontem estava completamente de rastros, até há uma imagem da namorada a chegar lá com os cães e ele está lá encostado a uma placa qualquer
lá no Alta Farrapona, e notava-se que ele tinha dado mesmo tudo aquilo que tinha. Sim. Vamos ver agora a terceira semana também. Eu continuo a achar que ele não é um GC natural, não é? Exato. Ele está-se a tentar fazer e é por isso que podes dizer que era exatamente esse o meu ponto. Eu acho que a prova dos 9, por assim dizer, vai ser a terceira semana, porque temos a bola del mundo, mas não é só a bola del mundo. Lá está a etapa de terça, a etapa de quarta, mesmo o contrarrelógio. Apesar de não haver grandes contrarrelogistas, o Pellizzari não é mau contrarrelogista, mas os outros também não são grandes contrarrelogistas. Mas pronto, principalmente as etapas de alta montanha vão ser muito, muito importantes. E aí o Pidcock, eu acho que o Pidcock é capaz de se manter para o quarto lugar. Para mim ele vai perder o terceiro lugar para o Windley. Isto, pronto, já falando do top 3. Tendencialmente mas é melhor trepador, não é? É. Mas acho que se consegue manter ali no top 5. Mas vamos ver, ainda não é uma certeza, ainda tem muito que provar. E se mantiver no top 5, acho que podemos dizer que é uma novidade na carreira de Pidcock e é uma surpresa. É uma surpresa, completamente. Roubaram-lhe a vitória em etapa. Ele ia ganhar aquela etapa. Eu acho que ele na terça-feira vai tentar a vitória. Sim, é uma boa etapa para ele. Depois, quarta, é capaz de não ir à luta porque se vai tentar proteger no contrarrelógio e para também ter forças para a bola del mundo, porque a bola del mundo vai ser uma lotaria. Eu na bola del mundo é que acho que ele pode ter algumas dificuldades, mas nós já lá vamos também falar um bocadinho mais do que essa semana. Os nomes que estão logo ali em seguida é Hindley e Gal. Já são os dois trepadores reconhecidos, mas havia dúvidas sobre os dois. Hindley porque estava desaparecido há 2 épocas, talvez. Qual é que foi a última vez que ele apareceu bem? Ele no Giro, ele teve quando ele teve de amarelo no Tour. Mas foi 23 já, 23. Não foi 24 23. Foi desde aí que ele não aparece a um bom nível nas grandes voltas. E ele nesse Tour até estava na luta pelo pódio, mas depois acaba por ter uma queda ou dores nas costas. Já não me lembro bem, mas lembro que ele fez a última semana em sofrimento e acaba por fazer 6º, 7º. E agora no Giro ele abandonou o Giro porque caiu. E nem nas provas de uma semana. Ele basicamente não vinha a ser ciclista. Acho que fez um top 10 só no terreno ou uma coisa assim, mas pronto. Para o nível, é um ciclista que há 3 anos ganhou uma grande volta, não é? Exato. Não é um ciclista, não estamos a falar de um trepador qualquer. E Gal, que já vem no top 5 no Tour e volta-se a apresentar como um bom voltista, mas mantém também as dúvidas, que é extremamente inconsistente. Ele tem uma etapa que perde 30 segundos nesta volta, uma etapa que nem houve quase diferenças, ele perde 30 segundos. Eu acho que é essa inconstância que não o permite ter resultados, digamos, mais consistentes e não o permite, se calhar, almejar tanto o pódio como eu vejo, se calhar, o Windley a poder lançar só pódio. Aquilo que o Windley faz no Angliru acaba por lhe dar uma grande confiança, tanto conta na etapa da Farrapona, tu vês muito do tempo a UAE a trabalhar juntamente com a Red Bull, porque Hindley sentia-se bem. E eu acho que a dinâmica da Red Bull está uma dinâmica brutal, no sentido em que Hindley e Pellizzari fazem ali um duo perfeito, ou seja, Pellizzari, eu não sei até que ponto é que não poderia ter capacidade para mais, mas eu acho que está a representar bem o papel de co-líder. Sendo que Hindley acaba por ser o líder. Sim, que é mantenho-me na frente, mas se for preciso trabalhar um bocadinho e abdicar de um bocadinho de tempo, ele abdica e ele não tem pestanejado no que é isso diz respeito. Excelente companheiro de equipa, algo que na UAE deviam olhar mais para o Pellizzari. E tem sido uma das lutas interessantes, tem sido exatamente a que tem ocorrido entre o Pellizzari e Richitelli, que estão em 6º e 7º da geral neste momento, são os dois ciclistas que competem pela camisola branca. Primeiro, saudar a luta pela camisola branca, porque recentemente não tem havido muitas. Porque é Pogacar, é Remco, chegou-se o João também, e eles ganhavam sempre, e como estava misturado a camisola branca com a geral, acabava por não ser tão giro. Desta vez há uma luta e pedir-vos uma palavra, quem é que acham que vai ganhar essa luta, e uma palavra para Richitelli também, que está a fazer uma boa corrida. Sim, e lá está. Se estivéssemos a gravar ontem eram só estes dois, mas hoje já tens Lecerf. Eu acho que vai ser lá à frente. Também acho que sim. Eu acho que Pellizzari só não ganha a camisola branca se tiver efetivamente de trabalhar para Hindley na Bola del Mundo. E trabalhar cedo e queimar-se. Agora, não sei até que ponto é que a Red Bull não quer garantir o pódio, uma camisola da Juventude ou o pódio de Hindley. Eu acho que uma coisa é certa, no contrarrelógio também se vai tirar ali algumas ilações. Esta segunda metade do top 10 vai ser giro no contrarrelógio, porque são todos maus. Sim. Então é ver o que é que vai acontecer. E o Pellizzari é dos menos maus. Sim, o Pellizzari é dos menos maus. O que até é estranho para italiano. Sim, mas pronto, falando do Richitelli, é um peso plume, é um ciclista muito, muito pequenino, no contrarrelógio vai sofrer imenso. Eu tenho uma certa confiança em como o Pellizzari até vai conseguir controlar e vai ganhar a juventude. Pellizzari tem-se mostrado bem também nas montanhas. Eu lembro-me que ele no Angliru até foi dos primeiros a quebrar, mas quebrou, mas não vergou, por assim dizer, porque se manteve sempre a ritmo, depois até os apanhou e chegou a terminar à frente quer do Richitelli, quer do Pidcock. Portanto, tudo bem. Há essa questão, claro, o Pellizzari poderá
trabalhar para o Windley, poderá ter de trabalhar para o Windley, mas apesar de tudo tenho uma certa confiança em que o Pellizzari vai conseguir gerir face ao Richitello. O Richitello também, vamos ver agora como é que é na terceira semana, ele está a andar como nunca e também é um ciclista que ainda tem de provar como é que anda na terceira semana. Certo. O Pellizzari já vem de um giro onde fez top 10 e esteve Sim, muito bem. A realidade é que eu acho que, ao contrário do Giro ou do Tour, esta segunda semana da Volta à Espanha era mais complicada. Certo. Mas Pelo a menos é mais acumulação de exigente. desgaste, E depois tens a acumulação de desgaste, é uma... E também é uma terceira semana muito montanhosa também, apesar de tudo. Sim, não te digo que não, eu só acho que o tu teres o Angliru logo no dia a seguir a Farrapona, aquilo é de um desgaste brutal, principalmente para quem está na luta pela geral. Mas sem dúvida que eu acho que vai ser Pellizzari, a não ser que ele tenha de trabalhar muito cedo e que rebente. Sim, eu acho que a Eles Red Bull também- só o fará bem. se tiver que fazer. Vai Eles evitar. também vão andar ali um bocadinho na boleia do trabalho da O UAE que e é da certo Visma. é que, sendo Pellizzari o melhor contrarrelogista do que Richitello, eu acredito que estes 32 segundos já não vão ser 32, vão ser mais na entrada Vai para a bola ser del mundo. apertado. Em relação a desilusões, nós já falámos aqui Bernal e Ciccone, estão os dois praticamente fora da discussão. Hoje recuperaram muito tempo na fuga, mas quem perde 20 minutos como perdeu vai voltar em princípio a perder. Mas à exceção destes dois nomes, pedir-vos a cada um de vocês uma surpresa e uma desilusão. Então, em termos de ilusão, eu vou falar um pouco do Landa. O Landa que vimos em Bilbao, atacou com o Buitrago, tentou-se mostrar, mas depois o problema que ele está a ter nas costas, enfim. Não me surpreendeu porque lá está, ele teve uma lesão muito grave e aquilo que aconteceu no giro, e é uma lesão nas costas que está a afetar claramente o seu rendimento. Mas pronto, apesar de tudo, ele tem tentado, mas não tem conseguido por causa da sua lesão. E é pena porque é um ciclista emblemático, toda a gente tem um carinho pelo Landa, pelo landismo, mas infelizmente já não vai nós para estamos novo, não é? As já não vai para novo oportunidades também, 35 anos, escasseiam. não estamos a ter landismo. Surpresa, o Torsten Trein. Torsten Trein, porquê? Porque eu pensei, ok, perdeu a camisola, agora vai-se afundar na geral e ainda vamos ver ali numas etapas, ali a tentar caçar etapas. Não. Torsten Trein, uma equipa com Tiberi, Buitrago, o melhor da geral é o De Torsten longe, Trein. de longe. Que é uma surpresa, ninguém estava à espera disso. Exatamente. E pronto, tem-se aguentado muito bem e a continuar assim acho que também tem condições para terminar ali entre o nono e o 10º lugar. É possível, perfeitamente possível. E seria um ótimo resultado. Da tua parte, Paulo. A minha desilusão é Sepkus, porque esperava um Sepkus mais trabalhador, a não ser que não seja necessário, porque efetivamente aquilo que eu sinto é que ele está único e exclusivamente a fazer a corrida dele. Sim, ele não tem trabalhado. Está Ele no GP. costuma trabalhar muito, não tem trabalhado muito. agora. Quando o João meteu o ritmo no Angliru, ele vinha atrás do Vingegaard, até descolar, e efetivamente era alguém por quem eu esperava um bocadinho mais. Não sei se isto é mesmo tática de equipa e não precisam desse bocadinho mais. À semelhança de Matteo Jorgensen, também esperava um bocadinho mais. Sim, a tua desilusão dos dois não é americanos. com as pernas do Kuss, é com a atitude mais dele. Um bocadinho por aí, a não ser que lá está, seja mesmo aquela confiança de que não necessitam. Em termos de surpresa, é o espanhol, o Abel Balderstone, que está em 14º da geral, foi 10º no Angliru, ou seja... Eu quando o vi chegar, eu era, que é que este rapaz está aqui? Amigo, está a fazer uma prova incrível e eu acho que, lá está, para além das equipas do World Tour, se não estou em erro, ele é o primeiro não World Tour E tem na outra geral. coisa ainda mais impactante. Não, não porque há Perdão? equipas que não são World Tour. Sim, o Richit, ele Israel não é o World Tour, mas é obrigatório, ou seja, das equipas convidadas. Das convidadas, certo? sim. Por isso, sim, eu percebo que a Israel e a Loto não são World Tour, mas é quase como se fosse. Pronto, eu acho que para a dimensão em si, Sim, exato. Mas ele é concordo. o primeiro de uma dimensão Não, inferior. e ainda tens uma coisa, e eu até deixei este desafio lá para casa, porque eu já pensei nisto, mas não me apeteceu pesquisar, que eu sou preguiçoso e tenho andado de viagem, que é, há quanto tempo não acabas uma volta à Espanha sem nenhum espanhol no top 10? Ballerstone é o melhor classificado em 16º. É verdade. Uma volta à Espanha sem ninguém no top 10. Se já aconteceu, eu não me lembro, e deve ter sido há bastante tempo, e neste momento não é top 10, é top 15. Não há nenhum espanhol no top 15. Ele está em Volta 14º. Henrique. Não, está em 16º, 14º estava ontem. Ok. Hoje é ultrapassado pelo Bernal e Os pelo melhores Ciccone. espanhóis são da Carra Rural, é o Balderstone e o Guardenho. Pois, O Guardenho que já ganhou 2 vezes a Juventude na Grandíssima. mostra logo exatamente. o nível. Exatamente. Para fechar, o primeiro e o segundo já vamos discutir depois, final, mas como temos feito sempre, a atualização da vossa opinião, aqui neste caso para o terceiro, quarto e quinto classificado. Final da prova. Certo. Portanto, terceiro lugar, como eu tinha dito, é o Windley, anteriormente é o Windley. Subscrevo. Quarto lugar vou dar o Pidcock e em quinto vou dar o Pellizzari. Acho Ok. que o Gal vai ceder ali numa outra etapa.
Eu digo Hindley, Pellizzari, Pidcock. Hindley, Pellizzari e Pidcock. Ok, então basicamente são os 3 nomes, pouca fé em Galo. Eu, em relação ao resto, não pensei muito, mas acho que Hindley é o principal candidato a terceiro. Nessa parte concordo com vocês os dois. Fechando então assim a análise da segunda semana, algum de vocês quer acrescentar alguma coisa ou partimos para a terceira? Acho que podemos partir para a antevisão da terceira. Então, Podemos partir. bom, nós já fomos falando em grande maioria dos dias que vão compor a terceira semana, mas guia-nos um bocadinho por esse... Então a por esse primeira dia. etapa na terça-feira, que é a etapa 16, é uma etapa de média montanha, com muito sobe e desce, e com um final em subida em que os últimos 2 km têm 10% de média, portanto... É à volta à Espanha. Se efetivamente não for ganha pelo pelotão, é uma daquelas etapas que também pode ir para a fuga, mas a meu ver eu acho que esta vai ser ganha pelo pelotão em si. E eu até já tinha dito anteriormente que acho que Pidcock vai tentar A vingança vencer de esta etapa. Pidcock. Sim. O homem Uma boa merece. etapa para- Roubaram a vitória dele. A etapa 17 é parecida com a etapa 16, no sentido em que também termina em alto, e se não estou em erro, são os últimos 5 km a quanto? São mais duros, 11%. É uma subida mais dura. 11%. Isto está E cada constante, rampa em constante. Espanha. Não tem tanto sobe e desce até lá chegar, Mas é mais duro no fim. mas acaba por ser muito duro no fim. Depois da etapa 17 temos então o tão aguardado contrarrelógio individual de 27, pouco mais de 27 km. Plano, convém notar. Também plano, exatamente, em que eu acho que é uma das boas oportunidades para o João tentar tirar tempo a Vingegaard, no sentido em que, como não estão a correr os dois ao mesmo tempo, existe mais a possibilidade da surpresa, digamos assim. Depois, partimos para a etapa 19, a meu ver é a penúltima oportunidade para os sprinters, e não é para qualquer sprinter, porque aquilo termina num falso plano, portanto, Belo. é, a meu ver, a última oportunidade para Mads Pedersen vencer na Volta à Espanha. Isto porque depois, na etapa 20, que eu lhe chamei de Last Chance, lá para casa, última oportunidade, temos então a chamada Bola del Mundo, uma subida zorra que, sem dúvida, vai definir tudo aquilo que são as contas da geral. O meu lado português espera que João Almeida possa estar muito bem neste dia. Como mostramos aqui os últimos 3 O meu lado km, vão racional- colocar cada um no seu O lugar. meu lado racional sente que as diferenças não vão estar propriamente dentro do top 2, top 3, vão estar mais dentro do próprio top 10 em si. No final temos a etapa 21, que basicamente é uma etapa que começa ali consagração. perto de Madrid e depois tem um circuito de 9 voltas em Madrid que vai terminar em sprint, e a meu ver é a última oportunidade para o Jasper Philipsen tentar Se ele lá qualquer chegar. coisa. Se ele lá E chegar. se o plano quer deixar. E se o atenção. plano quer deixar, não tentar ganhar ele. Aqui em relação a este monstro da Bola del Mundo, Nuno, quantas diferenças se podem fazer aqui, ainda por cima já com 3 semanas em cima nas pernas, não é? É verdade, é uma subida brutal. Aliás, como o gráfico demonstra, muito Já dura. não era corrida há bastantes anos. É verdade. E esperemos que seja corrida até lá acima, não é? Sim, diz que já está Sim. resolvido, que já há acordo, é sem público os últimos 3 km, que aquilo é uma estrada, acho que é paisagem protegida. Ok. E houve ali alguma polémica. Sim, E, sim, entretanto, sim. acho que os carros não vão, ou seja, só vão mesmo as bicicletas e os carros de apoio, não vão os das equipas todas, e é sem público. Ou seja, vão quase só os ciclistas. Claro. Mas pronto, é uma subida de facto muito dura. Uma boa subida para o João Almeida, porque lá está, como podemos ver, não há assim grandes diferenças de De gradiente. gradiente. E pronto, o final é mesmo muito duro. Eu acho que as principais diferenças se farão mesmo nesse final, isto falando entre João Almeida e Vingegaard, caso existam, será nesse final. E pronto, vai-se decidir também em geral. Eu acho que, por exemplo, o Pidcock, como foi referido aqui e bem, vai ter dificuldades, não é uma subida boa para ele, mas quem conseguiu sobreviver ao Angliru, por que não também sobreviver à Bola del Mundo? Exatamente. E que distância é que tu dirias, Bau, que a corrida tem que chegar aqui para estar em aberto? Com uma subida desta dimensão, tudo o que seja menos de 1 minuto, ainda temos corrida? Ou... Sim. Eu é mais ou menos Mais esse de um o meu minuto número. Também não estou a ver que É existe isso. essa grande diferença. Até porque são dois ciclistas que nós nunca os vimos colapsar. Nem o Vingegaard, uma coisa é perder tempo. Perder tempo já vimos. Sim. Nem o Vingegaard nem o João são ciclistas de I'm gone, I'm dead. Não é? Sim. Eles mesmo quando os dias não são tão bons, conseguem de certa forma defender-se. Não são chicones. E exato, quando abrem para o lado não abrem dessa maneira. O que é que esperamos desta batalha, o AE versus Visma e João Almeida versus Vingegaard?
E as táticas até. As táticas, sim. Eu acho que vamos ter uma AE mais unida, no sentido que lá está, o Vine já teve a sua etapa, apesar de ainda ter a montanha e aquilo não está resolvido, portanto, vamos ter Vine também ali, ele está pela montanha, mas pronto. Soler já teve a sua etapa, acho que vai estar mais a apoiar o João Almeida. Ayuso, nas etapas mais importantes, por exemplo, Bola del Mundo, acredito que sim, esteja ao pé do João Almeida, mas acho que, por exemplo, na etapa de terça até é uma boa etapa para o Ayuso tentar ali ganhar mais uma etapa. A Visma é a Visma 100% focada em Jonas Vingegaard, vão fazer tudo para que Vingegaard mantenha a liderança, independentemente dos tempos, poderão jogar de uma maneira mais defensiva ou mais ofensiva. E esperamos continuar a ver o João ao ataque, ou achas que ele vai guardar tudo para ver como é que está depois do contrarrelógio e depois logo se vê? Não, eu acho que acima de tudo ele vai ter que ter, mas eu acho que ele vai mesmo ter muita atenção na etapa de terça e quarta-feira para não perder a margem que tem. Depois vai tentar dar tudo no contrarrelógio, que é para depois na etapa 20 tentar no final alguma coisa. E aqui ele vai precisar da equipa, porque aquilo que temos visto é uma UAE que coloca homens na frente para depois poder vir a ajudar o João Almeida. A verdade é que a explosão do João Almeida não é enorme e na Bola del Mundo é a única oportunidade que ele tem para deixar Vingegaard para trás. Temos mais um grande duelo entre estes dois senhores. Sem dúvida. A meu ver, a oportunidade é mesmo Vingegaard ter um colapso, porque efetivamente não existe mudanças de velocidade assim tão acentuadas por parte do João. A etapa de quarta também é uma montanha dura. O Almeida, os últimos 5 estando km, em forma e o Vingegaard com um dia menos bom, poderá o João Almeida também fazer alguma diferença, ainda antes do contrarrelógio. Até porque tens uma coisa que é, a partir do momento que tens 5 km mais ou menos a 11%, como é o caso, o João pode fazer quase o que fez no Angliru, que é ir para a frente e meter o ritmo dele, e é a forma como ele se sente mais confortável. É uma maneira estranha de correr, mas é a forma como Almeida, ele a maneira de Almeida. se sente mais confortável. Nuno, queres dar alguma nota em relação a alguma luta para mantermos debaixo de olho, ou é a camisola branca e o pódio, que já falámos um bocadinho? A camisola e o pódio, de resto... A verde parece fechada? A verde parece fechada, a montanha também? A montanha... Sim, mas sim. Em princípio também estará fechada. Apesar de tudo, vamos ter boas lutas nas fugas. Acho que ainda há muitas equipas que ainda não ganharam etapas nesta competição e certamente vamos ver muita gente a atacar, pelotões muito completos, fugas muito grandes, que parecem pelotões, 20, 30 ciclistas. Hoje eram 50 quase. É verdade, hoje eram quase 50 e acho que isso também nos vai proporcionar um bom espetáculo para não vermos só a luta da geral. Também é interessante haver tentativas de fuga e boas fugas. E, como tal, António Tibério para ganhar uma etapa, por favor. Pelo menos que eu preciso, que ele é muito caro no Fantasy. Ele ainda não rendeu. E não rendeu, só tem 9 pontos, por favor, Tibério. A verdade é que, se não fossem as fugas nestas etapas que não são tão de destaque como o Angliru ou a Farrapona, a corrida seria completamente aborrecida. Certo. Ninguém quer ver a geral como foi no dia de hoje. E eu tenho ganho as fugas todas, não é? Também. Hoje finalmente não ganhou. Um hot take para a terceira semana, a cada um de vocês. O meu é que Jay Hindley vence na Bola del Mundo, encabeçando o Simon Yates na tirada que ele fez do giro. Ainda ganha? Não sei se vai ganhar, porque o Simon Yates ganha uma geral, não me parece que o Vingegaard seja o Del Toro. Vão ficar à paz. Mas ele vai tentar. E eu acho que neste tipo de subidas, o Vingegaard nunca vai deixar sair o João, a não ser que tenha... Sim, podem ficar a olhar um para o outro, não é nada impossível. Pronto. E é sempre aqui que o terceiro tem aqui uma hipótese. E o Hindley já fez numa etapa 20, na Fedaia, quando venceu a volta à Itália, fez uma etapa 20 incrível e era uma subida mais ou menos semelhante, no sentido em que era dura, mas depois os últimos 3 ou 4 km é que eram completamente à morte. E para ti, um hot take, e já agora quem é que vai ganhar na Bola del Mundo? Eu acho que quem vai ganhar na Bola del Mundo é o Jonas Vingegaard. Agora, o meu hot take é que é para o Hindley. Desculpa. Portanto, hot take... Como tinha dito anteriormente, eu vou apostar numa vitória em etapa do António Tibério. Acho que o Tibério vai melhorar um bocadinho a sua condição. Esta segunda semana já tentou uma vez, teve um furo, depois caiu, enfim, aquilo está com o azar todo. Mas, apesar de tudo, acho que o Tibério vai conseguir ganhar uma etapa. Vou apostar na etapa de terça. Tibério numa fuga na etapa de terça. E a Bahrein precisa, porque é uma equipa que, a meu ver, tinha muito mais aspirações para esta volta do que ser traia a salvar-lhes a volta é sinal que não estamos ótimos, não é? Exatamente. Traia mesmo. Exato. Desculpa. Não, sem problema. Para ganhar, então, na Bola del Mundo... Eu vou dizer Jonas Vingegaard, mas aqui o coração diz que o João Almeida vai conseguir. O coração e o cérebro, ganha o João. E aliás, o meu hot take,
responde às 3 perguntas que nós temos. Que era o hot take, o vencedor da Bola do Mundo e o vencedor final da Volta a Portugal, da Volta à Espanha. O João ganha na Bola do Mundo, isso é o meu hot take, e ele ganha a Volta à Espanha. Quem é que ganha a Volta à Espanha? Por vocês? Jonas Vingegaard. Eu sei. Se dizes que ganha na Bola do Mundo, Sim, depois é difícil fugir, não é? É Jonas Vingegaard. Eu mantenho-me fiel desde a antevisão da Volta à Espanha, disse sempre que ia ser Agora, o João a ganhar. não me admiro, Estamos na luta. só para ainda temos tempo. Não, mas só um diz. bocadinho, mas não me admiro que se o João tirar algum tempo a vingar no contrarrelógio, a Vesma não meta alguém na frente para a bola Com medo? do mundo. Sim, com medo. Claro, E até a postura mais defensiva do Vingar tem mostrado respeito perante o João, que É isso, claramente. se eu brinco com ele, pode ser que me lixe. Claramente. Nós nem íamos falar um bocadinho de outras corridas, já não vamos ter tempo, mas dá pelo menos o destaque na Volta à Grã-Bretanha. Geraint Thomas, uma lenda deste ciclismo, se retira do desporto, que a Remco Evenepoel voltou às vitórias numa etapa, mas que Romain Grégoire foi o vencedor final, sendo que Afonso Eulálio num top 10 de luxo, fecha sexto, dando continuidade ao grande ano que tem feito, de estreia no World Tour. Nas senhoras tivemos o Simac, ganhou Sim, a Lorena Vives Lorena as etapas Vives. todas. E menos o contrarrelógio, ganhou a Baxter. A Baxter, Baxter. eram 6 etapas, ela ganhou 5. 5, exato. Acho que foi assim. Tiveste E depois tivemos a Maryland. Maryland Classic, que Exato. Ganhou o do Jardim, o do Jardim, da exatamente. Total. Eu estava de viagem em Vila Angler, por E isso é que hoje não foi sei. o GP Indústria. O GP Indústria ganhou o Isaac Del Toro num sprint face ao Cristiano Scaroni. E vão 81. Pá, uai, verdade. é muita fruta. Fechamos assim mais um episódio do Videocast Falso Plano. Para a semana cá estaremos para o rescaldo da final da Volta à Espanha. Dar-vos nota que vão ter que se habituar a outros estimados moderadores, porque nos próximos 3 episódios eu não vou estar presente, mas os meus colegas vão me substituir com tanto ou até, talvez, melhor nível. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem no Twitter, em falsoplano.pt e no Instagram. Vemos para a semana. Até lá. Um abraço.